E agora, com muito prazer, com muita honra, vou entrevistar um dos radialistas mais tradicionais da cidade, um dos mais antigos, e também professor de português, também por muitos anos aqui na cidade, né? Conhecido por muita gente, Pedro Russo Neto, que é telespectador do Radar, né? Muito obrigado, Pedro, boa noite, prazer em tê-lo aqui no Radar de Notícias. Muito boa noite, Virgílio, um grande abraço ao Pedro Notaro, grande palestrino também. Sim. E é um prazer e muito obrigado pelo convite para que eu pudesse participar desse programa que tem muita audiência, com certeza. O prazer é nosso, mas como eu disse para você fora do ar, antes do programa, você está num reduto praticamente palestrino, palmeirense. Isso me alegra muito, né? Não tenha dúvida. Eu, Pedro Notaro, o Rafael Guarino, que está lá no Master, o saudoso Arnone também palmeirense. Sim, sim. E só quem destoa um pouco é a Carla Ramaciotti, que é corintiana. Mas somos democráticos, né? Com o tempo ela talvez mude, hein? Ô Pedro, eu me lembro, eu comecei em rádio na Boa Nova em 1983 e já existia o programa Canzoni d'Italia. Exatamente, né? Virgílio. Com o Pedro Russo Neto. Como é que começou a história, Pedro? O programa começou no ano de 1976. Sim. Num convite do Walter Pinheiro, que é quem rezava a Ave Maria no programa do José Bétio. Sim. Fomos até de 1976 a 1986. Depois, por falta de verba de patrocínio, o programa parou. Sim. Aí ele voltou em 1994 com o saudoso amigo do esporte, Onofre que você Miranda. bem conheceu, Onofre Miranda. Eu comecei no rádio com ele e com o Foi Oswaldo quem me colocou de volta na Rádio Boa Nova. E nós fomos na Rádio Boa Nova até 2017. Pedro, você apresenta programa de música italiana, você é palmeirense. Você é brasileiro mesmo? Sou brasileiro, sou filho de italiano. Muito bem. Mãe italiana, pai italiano? Pai italiano, mãe brasileira. Sim, muito bem. Então começou em 1976. Exatamente. Tinha outro nome o programa. Chamava A Itália de Ontem, de Hoje e de Sempre. Só que eu achei que o nome era muito longo. Sim. Aí eu decidi transformar em Canzoni d'Italia. Sim. E no total, juntando, agora você está na internet, né? Agora é pela família Web Rádio. Sim. E no total, quanto tempo tem o... No dia 3 de julho, nós faremos um programa especial, completando 37 anos de existência do programa. 36? 37 anos. 37 anos. Exatamente. Agora, lecionar português, né? Você começou antes do rádio? Lecionar foi em 1976. Também, em 76, no mesmo ano? No Colégio Progresso até o ano de 2017. Agora chama Colégio Naim Abade. Certo. Só que antes do Colégio Progresso, o que me deixou muito envaidecido, eu comecei a dar aula no Movimento Brasileiro de Alfabetização, o antigo Mobral. Sim, Mobral. Em que havia uma senhora, eu nunca esqueço, dá vontade de chorar, Sim. 73 anos. Ela falou que a única coisa que ela queria aprender era a assinar o nome dela. Sim. E ela aprendeu a assinar o nome dela. No dia da formatura foi uma choradeira daquela, viu? Muito emocionante, né? Muito emocionante, com certeza. E o programa Canzoni d'Italia era nos finais de semana, né? Na Boa Nova? Nós já chegamos a fazer no sábado e no domingo. Sim. Nesses 2 dias. 1 hora de programa? 2 horas? 1 hora, chegou a ter 1 hora, chegou a ter 2 horas. Hoje em dia nós estamos com 2 horas. Certo. E o que te levou ao rádio assim? Vou fazer um programa de música italiana. Aconteceu o seguinte, havia um cantor italiano chamado Marco Antônio, falecido hoje. Ele teve um problema de paralisação do lado esquerdo. Sim. Aí o pessoal, eu fui visitar a rádio algumas vezes, o pessoal da rádio falou, você gosta disso? Eu falei, gosto. Falei, então vamos fazer o seguinte, você vai substituir o Marco Antônio. Olha. Enquanto ele estiver doente. Eu falei, tudo bem, estamos aí, faça um teste comigo e vamos lá. Sim. De uma hora para outra aconteceu o quê? Paralisou o lado direito dele. Aí ele não tinha mais condição de fazer programa. Sim.
Aí eles me convidaram para que eu continuasse com o programa. Sim. Eu tive o prazer de conhecer alguns locutores, né, radialistas daquela época, como Oscar Teodoro, o próprio Walter Pinheiro, que você já citou, né? O Hermano Henning, que trabalhava na década de 70. Hermano Henning. Você chegou a trabalhar junto? Não cheguei a trabalhar junto com ele, não. Ele começou, parece que na Boa Nova, junto com Oswaldo Tassi. Sim, Oswaldo Tassi. Muito capacitado esse Oswaldo Tassi. A entrevista de ontem foi muito boa, muito boa. Obrigado. Ô Pedro, você todos esses anos fazendo programa de música italiana, dá para ter uma ideia de qual é a música que foi mais executada, mais tocada do italiano no mundo todo? Eu acredito que seja O Sole Mio, em primeiro plano. E em segundo plano, talvez seja Dio Come Ti Amo, que é a inspiração de Domenico Modugno. Sim. E foi tocada muito também na voz de Giriola Cinquetti. Giriola Cinquetti, exatamente. O Sole Mio, na verdade, é no idioma napolitano, né? Exatamente. Você fala fluente italiano? Não falo. Eu entendo bastante coisa, mas não parlo. E na Itália tem o italiano oficial, né? E tem os dialetos. Tem os dialetos. O dialeto, principalmente o dialeto calabrese, é muito difícil de você entender. Inclusive pela velocidade da fala. Ah, entendi. Entendeu? Entendeu? Sim. Agora, você já chegou a entrevistar algum cantor italiano? Não, a cantora que eu cheguei a entrevistar no programa, inclusive vai passar a foto dela aí, foi a cantora Mafalda Minozzi. Sim. Eu cheguei a entrevistá-la no meu programa, ela esteve 2 vezes no programa. Sim. Outros cantores italianos não. Agora tem um amigo, Renato César, também canta músicas italianas, e de vez em quando ele está aparecendo no meu programa e cantando ao vivo. Sim. Qual o nome? Renato César. Certo. E atualmente você toca mais as músicas antigas ou também as atuais? Não, o programa ele tem mais ou menos de 4 a 6 músicas das antigas e o restante das mais novas, inclusive as músicas que fizeram parte do Festival de Sanremo 2020, 2021. Isso que eu ia perguntar. 2021. Se havia ainda o Festival de Sanremo. O pessoal fica achando estranho, né? É. Saiu o campeão do Festival de Sanremo, a gente toca. Mas como você consegue isso? Eu falei, a gente consegue. Sim. Então, gostaria de relembrar a participação de Roberto Carlos no Festival de Sanremo. 1968, Canzone per te. Sim, que é da autoria de Sérgio Endrigo. Né? Exatamente. Isso ajudou muito a carreira de Roberto Carlos, né? Sim, ajudou Alavancou, em né? demasia. Ele tem bastante música, que não é muito divulgada, Sim. mas ele tem bastante música cantada em italiano. Sim. Então, você já respondeu aí, eu iria perguntar se permanece até hoje o Festival de Sanremo. Permanece. Nunca Tivemos a edição parou? de 2021 do Festival de Sanremo. Nunca parou? Nunca parou. Acontece normalmente no mês de fevereiro o Festival de Sanremo. Certo. Vai de segunda, terça até sábado. Sim. Certo. Então, em Boa Nova, na Rádio Boa Nova, o programa ficou mais ou menos quantos anos? De 1976 a 1986. 10 anos. Depois de 1994 até 2017. Tá. Então, o que aconteceu com a Rádio Boa Nova? Não está mais lá no hospital na Casa André Luiz, né? Está na Vila Galvão. Boa Nova agora está na rua 13 de Maio, na Vila Galvão, juntamente com a TV Mundo Maior. Certo. E por que o Canzone saiu da grade de programação? Porque a emissora decidiu não pagar mais os direitos autorais, o ECAD. Sim. Então, os programas musicais foram obrigados a sair, ou então o seguinte, poderia tocar música italiana com cantores que faleceram até 1947. Aí não precisa pagar os direitos. Aí não tem condição, né? Não dá, né? O que eu vou tocar de cantor até 1947? Cantores, para nós, hoje em dia, desconhecidos, né? Sim, com certeza. Ô Pedro, qual foi o ídolo máximo, na sua opinião, da música italiana? Para mim, Luciano Pavarotti. Luciano, sim, cantor de ópera.
né? Luciano Pavarotti. E um popular, assim, fez mais sucesso? Popular. Hoje em dia, quem faz muito sucesso é Laura Pausini, Sim, Eros Ramazzotti, também faz muito sucesso. certo. Agora, é verdade, Pedro, que na década de 60, a música italiana, aqui no Brasil, era a única que podia competir, assim, com as músicas americanas e inglesas? Sim, sim. É a época que a italiana Senza Suspensorio, a Rita Pavone, fazia muito sucesso também, Sim. Então, enfrentava, batia de frente com as com músicas. as músicas brasileiras. Que bom, hein? Anos 60, né? Exato, 60 para 70, né? Ok. Agora, Pedro, 18h49, falando sobre a sua carreira como professor na cidade, né? Começou em 76 também. Como é que foi essa trajetória? Comecei em 1976 no Colégio Progresso até 2017. Eu dei aula também na FIG, na Vila Rosália, nas faculdades integradas em frente ao Hospital Carlos Chagas, Sim, na chamada de- Uninove também eu dei aula e também cheguei a fazer algumas participações dando dicas de língua portuguesa, você lembra até, né? Sim, Na ponta da língua. pois é. A gente fica até meio receoso de estar falando aqui na frente de um professor de português, por medo de cometer algum deslize, viu, Pedro? Não. Como eu comentei com você lá fora, muita gente tem o costume de dizer para maiores informações. Isso é Sim. coisa que não existe. Sim. Porque informação não tem tamanho. É. O Não tem certo grande, é não tem dizer pequeno. para mais informações e não para maiores informações. Aproveitando a sua presença, então, esse gancho, tem aquele pessoal que gosta de falar, vou estar ligando. Exato. Vou estar informando. É o uso abusivo do gerúndio. Sim, não existe Isso é também. criticado veementemente. Sim. E qual seria a forma correta? Não, você pode usar 2 vezes o verbo, não 3 vezes. Eu vou estar ligando. Vou estar ligando, estarei ligando. Sim, simplifica. Pronto. Né? Tá certo. 18h51. Então, a música italiana, para ti, era era um hobby fazer o programa? Sim, por causa do meu pai, né, italiano. Meu pai me ensinou a cantar algumas músicas em italiano quando ele era vivo. E isso me fascinou muito, até hoje. Você canta também? Não, canto no chuveiro. E de vez em quando acaba uma música no meu programa, e que eu faço juntamente com meu filho, né, Rodrigo Russo, acaba o programa, entra um fundo musical, às vezes eu acompanho aquele fundo musical. Que legal. 18h52, produção, nós temos algumas fotos aí do Pedro, né? A gente vai... Da trajetória do Pedro Russo. Algumas fotos marcantes, né? Exatamente. Algumas fotos importantes do Pedro. Cadê o piloto? 18h52. E o programa agora está na Web Rádio, né? Na família Web Rádio, a pessoa sintonize a Rádiosnet e Família Web Rádio e pode ouvir o programa todo sábado, das 10 às 12 horas. E você apresenta, inclusive, com seu filho. Meu filho Rodrigo Russo, que também é jornalista, ele apresenta o programa junto comigo. Certo. Já participou de programa jornalístico na Boa Nova também? Não, né? Só dando as dicas. Cheguei a participar com o nosso amigo José Augusto Pinheiro, dando dicas de língua portuguesa e falando de assuntos gerais. Certo. E a Rádio Boa Nova agora está na Vila Galvão, né? Está na Vila Galvão, na 13 de maio, em frente ao posto Brasinha. Sim, e uma programação predominantemente espírita, né? Exatamente. Eu me lembro de uma década de 70, 80, que a rádio ela tinha programas musicais, tinha programas esportivos. Era bem jornalistas. diversificada, né? Eu acho que tinha até mais audiência, que atendia mais às necessidades da população da cidade, você concorda? Sim, eu concordo plenamente. Hoje em dia, eu acredito que a audiência da emissora já não seja tão marcante assim. Porque é um público, né, segmentado, só o espiritismo. Sim, agora sim, né? Tá certo. Então, e quantos anos no Colégio Progresso? De 1976 até 2017. No rádio, qual seria o momento mais marcante todos esses anos apresentando música italiana? Ou alguns momentos?
O momento que marcou muito para mim foi a homenagem que eu recebi através do falecido deputado estadual Vitor Sapienza, em que eu recebi a loba romana e um Sim. diploma pelos bens feitos em colônia italiana. Que bom. Você já esteve na Itália? Nunca estive. Morro de vontade, Ah, é? mas nunca estive. Tá certo. 18 horas e 54 minutos. Participe do Radar de Notícias pelo 99507-6900. E o Pedro Russo é um telespectador assíduo do Radar de E Notícias. eu assisto todas as noites Radar de Notícias. E como é que você está vendo a situação da cidade aí? A Situação situação, a cidade política. está precisando de muita coisa, né? Sim. Agora há pouco a gente estava assistindo aqui e algo que eu achei bom, a diminuição do número de assessores políticos, né? É verdade. De 15 para 10. É. E a diminuição da verba de 75 mil para 60 mil. Isso vai ajudar bem a cidade. Isso é um bom exemplo também, né? Economia. Sim, economia. Às vezes, né, para que tanto assessor assim, né? É verdade. Pois é, 18 horas e 55 minutos, Radar de Notícias ao vivo. Tá lá o piloto? Tá lá o piloto. Vamos mostrar as fotos então do Pedro Russo. Vamos lá. Aí, Pedro Essa Russo. é Pedro Russo Neto, professor do Colégio Progresso. Muito bem. E aí? Essa é o deputado Vitor Sapienza me entregando o diploma pelos bens feitos à colônia italiana. Como é o nome do prêmio? Vitor Sapienza, Loba Romana. Loba Romana. Aí no próprio evento eu tenho o Brito Júnior e o Luciano Faccioli também me cumprimentando pelo prêmio que eu recebi. Muito bem. E Aqui o dia que uma das vezes em que eu entrevistei a cantora italiana Mafalda Minosi. Sim. Qual é o sucesso dela? Belle Speranze é um dos maiores sucessos dela. Certo. Parole, Parole também. Sim. E aí, Pedro Russo? Aqui no estúdio da família Web Rádio, eu e meu filho Rodrigo Russo. Muito bem. Próxima. Só palestrinha aí. Aqui é Dudu, da esquerda para a direita, Dudu, Sim. Edu Bala, eu, Ademir da Guia e meu filho Rodrigo Russo. Muito bem. Onde foi essa foto aí? Essa foto foi tirada lá no próprio Palmeiras. Sim. Você sabe que eu tenho uma foto, eu tenho duas fotos com o Ademir da Guia. Uma o Ademir da Guia sozinho e outra ele e o Edu. Mas eu não sei onde foi parar essa foto, Pedro. Não sei. Talvez você recupere. Entre naquele site que eu te falei. Sim. Pode ser que você recupere. Vai saber, né? Tá certo. Muito obrigado pela presença. Foi um prazer, uma honra entrevistá-lo aqui no Radar de Notícias. O Pedro prazer Russo. foi todo meu, Virgílio Rocha, de estar presente aqui. E sempre que precisar da presença da gente aqui, pode contar comigo. Ok. Obrigado, Pedro Russo Neto. Ponto final na edição de hoje do Radar de Notícias. Voltamos amanhã a partir das 18 horas. Até lá.